pessoal! Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante em qualquer ambiente de trabalho: o assédio moral e o assédio sexual. Por isso, é fundamental entender o que é o assédio e pode ser feito para prevenir e combater essas situações. Infelizmente, essas situações acontecem diariamente em várias empresas e isso acaba afetando a saúde mental das pessoas. Por isso, é fundamental entender o que é o assédio, como ele acontece e quais são os direitos dos trabalhadores. Primeiramente, a gente precisa entender o que é assédio moral e sexual. Nesse vídeo, vamos falar isso de uma forma simples e objetiva. Quando acontecem de maneiras repetitivas e causam sofrimento ao trabalhador, pode caracterizar o assédio moral. Já o assédio sexual envolve comportamentos de natureza sexual, ou seja, que não sejam desejados pela vítima. Podem ser comentários sobre o corpo da pessoa, piadas de cunho sexual, insistentes, convites inconvenientes ou até contato físico sem o consentimento da pessoa. É importante lembrar que o assédio sexual pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer cargo, de qualquer gênero, embora nós mulheres sejamos as principais vítimas. Pergunta que não quer calar: por que o assédio ainda acontece? E isso acontece por diversos motivos. Mesmo com tantas informações atualmente, o assédio ainda continua presente nos locais de trabalho. Em algumas empresas existe uma cultura de medo ou de autoritarismo. Nenhuma dessas situações devem ser consideradas normais ou aceitáveis. E por isso, algumas atitudes são vistas como normais dentro das empresas. Inclusive, alguns exemplos são perder a oportunidade ou até mesmo o emprego. E também existe o medo de serem julgadas ou até mesmo desacreditadas pelos próprios colegas. Pois muitas situações acabam sendo escondidas por muito tempo. E vale ressaltar que a vítima nunca tem culpa. A responsabilidade é sempre de quem pratica o assédio. É sempre importante criar locais seguros e acolhedores para as vítimas conseguirem se sentirem confortáveis para buscar ajuda. Em 2022 foi criada a Lei 14.457. A lei teve medidas importantes para combater e prevenir o assédio sexual, conhecida por fazer parte do programa Emprega Mais Mulheres. Entre as principais exigências estão: criar e divulgar regras de conduta no ambiente de trabalho, disponibilizar canais seguros para as denúncias, proteger a prevenção dos trabalhadores, outras formas de violência no ambiente de trabalho. Incentivam a construção de ambientes mais respeitosos e seguros. Mas a lei, ela não resolve tudo por si sozinha. Ela precisa ser acompanhada por ações concretas e pelo comprometimento de todos dentro de uma organização. E incluir a prevenção do assédio em responsabilidades da. E agora eu vou explicar como você deve identificar e agir durante uma situação de assédio. Quando você percebe que você está sofrendo assédio, é importante você não ignorar os sinais. E o primeiro passo é você reconhecer que essa situação não é normal e não deve ser aceita. E depois disso, é necessário você anotar tudo depois que isso acontecer. E para você denunciar o abusador, você precisa seguir esses passos: anotar os horários, anotar e-mails, ligações, mensagens e etc. E também, qualquer outra prova que você tiver é muito importante. Ou buscar apoio com os órgãos competentes, como o Ministério de Trabalho ou o sindicato. E além disso, procurar ajuda psicológica podem ser essenciais para lidar com os impactos emocionais causados pelo assédio. E quem presencia situações desse tipo também tem um papel muito importante: apoiar a vítima e não incentivar comportamentos abusivos. E colaborar com investigações são atitudes que ajudam a resolver esse problema. Como podemos construir um ambiente de trabalho mais saudável? A prevenção do assédio é responsabilidade de todos. As empresas podem promover respeito, inclusão, ética e valorização das pessoas. Treinamentos, campanhas e palestras ajudam a conscientizar os colaboradores e ajudam a criar um ambiente mais seguro, adotando atitudes respeitosas e qualquer forma de discriminação. E pequenas ações fazem a total diferença na construção de relações dos profissionais mais saudáveis. E para finalizarmos aqui, para você combater o assédio moral e o assédio sexual, é uma atividade coletiva de todos. Conhecer os direitos,
identificar situações inadequadas e agir quando elas acontecem são atitudes fundamentais. Ao mesmo tempo, cada trabalhador consegue contribuir para promover um ambiente mais seguro e respeitoso. Mais do que cumprir a lei, estamos falando de respeito, dignidade e valorização das pessoas. Obrigada pela atenção de todos. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre o assunto.